Bom dia. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura em Gênesis 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti? E se não fizere bem, o pecado jaz à porta, para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então aqui já começou a ira de Caim. Caim ficou indignado porque o Senhor não se agradou da sua oferta. Aí vemos aqui o primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guarda do meu irmão? E disse o Senhor: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que eu possa ser perdoado? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e serás que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: Portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer um que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Mode, da banda do oriente do Éden. E sucedeu, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, qual chamou o nome pelo nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu, e de Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma Ada e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então aqui nós temos aqui o primeiro homicídio que foi cometido pelo Caim, porque ficou irado por o Senhor não aceitar a sua oferta. Mas tudo estava escrito. Tudo já tinha que acontecer dessa maneira. A gente fica às vezes imaginando, poderia não ter acontecido, mas o Senhor é que sabe de tudo e de todos. Ele lê o nosso pensamento, Ele sabe do intuito do nosso coração. Quando pensamos, Ele já sabe. Aquilo que não é do nosso agrado, Ele não permita que aconteça. E quando nós desobedecemos, sofremos as consequências dos nossos atos. Como aqui, Caim sofreu as consequências dos atos dele. Foi expulso da presença do Senhor, foi errante e foi para outro território, para ficar distante do Senhor. A história de Caim e Abel retrata mais do que 2 irmãos em conflito. Ele descreve a morte do primeiro profeta que existiu, assassinado devido a uma questão de adoração sacrificial a Deus. Abel é o primeiro avivalista profético da Bíblia. As ações homicidas de Caim abriram o caminho fundamental para todos os assassinatos de profetas e estabeleceram uma plataforma pecaminosa para a falsa adoração. Caim e sua trajetória são os primeiros inimigos do avivamento. Deus não aceitou o sacrifício sem derramamento de sangue. Sem a fé nele e com o coração moralmente perverso que Caim ofereceu. Consequentemente, Deus rejeitou a oferta de manjares de Caim.
Aqueles que trazem avivamento e procuram restabelecer a adoração sincera, baseada no sangue de Jesus, muitas vezes são desafiados e silenciados por indivíduos que se opõem à mensagem e oferta desse sacrifício insubstituível. A resistência desses indivíduos segue o antigo caminho de Caim, tentando ainda silenciar o chamado profético à adoração íntima de Deus. Hoje nós temos aí muitos Caíns assassinando reputação, destruindo vidas, assassinando ministérios. Temos que vigiar, temos que ter muito cuidado com esses Caim que estão espalhados pelo mundo afora, querendo destruir o propósito do Senhor, a promessa do Senhor de resgatar a igreja, de salvar um povo. Temos que vigiar, ser vigilante. Por isso que o Senhor diz, vigiai para que não caiais em tentação. Abel santificou seu trabalho para a glória de Deus e ofereceu um sacrifício de sangue sobre o altar. E o Senhor honrou Abel e a sua oferta. Abel, pastor e também sacerdote, ofereceu um sacrifício de cheiro suave a Deus. Enquanto isso acontece, o Senhor coloca um sacrifício na presença de seu pai, que este sempre honra. Abel era odiado por seu irmão. E isso sem que houvesse motivo. Assim como foi o Salvador, o homem carnal odiava o homem e aceitava em quem o Espírito de graça se encontrava. E só descansou quando o sangue dele foi derramado. Abel caiu e aspergiu seu altar e sacrifício com seu próprio sangue. De certo modo, o Senhor Jesus foi morto pela inimizade do homem, enquanto servia como sacerdote diante do Senhor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Choremos por ele, enquanto o visualizamos morto pelo ódio da humanidade, manchando as portas de seu altar com seu próprio sangue. Então, Abel foi o primeiro profeta, o primeiro avivalista a ser assassinado por seu próprio irmão. Porque o Caim, ele ofereceu uma oferta que não agradou o Senhor por causa do seu coração, do que estava no seu coração. O Deus leu o coração de Caim e viu o que estava lá dentro, no profundo da alma dele. E ali ele cometeu esse primeiro assassinato. Gênesis 4 é a história do dia seguinte. Apenas um capítulo depois da queda, vemos que o homem não pôde ter êxito sem Deus. Este é o primeiro dia com a primeira família e o capítulo está repleto de assassinato, violência contra a mulher e poligamia. Mas todo no foco está em Caim e Abel. Quando rejeitou o sacrifício sem sangue de Caim, Deus o repreendeu com uma terrível advertência. Ele estava mostrando a Caim que a sua adoração não era falsa, mas era uma adoração contida. Qualquer coisa que retemos de Deus, inevitavelmente irá tornar-se um campo de batalha para o inimigo. Olha, temos que ter muito cuidado com o que falamos. Às vezes, por não ter sabedoria no falar, magoamos o nosso irmão. E isso faz com que ele se afaste dos caminhos do Senhor. Por isso que temos que ter muito cuidado, porque o mundo está cheio de Caíns. Dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho. Então nós temos que ter sabedoria na palavra, buscando sempre na palavra, para que não venhamos afastar Abel do seu propósito. São aquelas almas que estão aí buscando no Senhor, com perseverança, semeando a semente de salvação. Nós vivemos nesses últimos tempos os momentos finais para continuar levando essa mensagem de salvação. Nós estamos na reta final do propósito de Cristo, que é resgatar a igreja. Ele está às portas, ele está batendo. Quando ele bater na sua porta, abra para que ele entre. Porque ele não é ladrão, ele não entra se você não permitir.
Jesus, ele só entra na sua casa, ele só entra no seu coração. A casa que eu falo é essa casa que é o nosso corpo. Se nós permitirmos a entrada dele. Após a morte de Abel, Eva concebeu outro filho e o chamou de Sete. O nome Sete significa um substituto ou substituição. A declaração de Eva sobre a criança mostra que ela acreditava que Sete ocuparia o lugar de Abel e possivelmente seu papel profético. Sete representa um avivamento profético e indica que quando os profetas são avivados, a adoração surge novamente. Então nasceu Enos, filho de Sete. Após o nascimento de Enos, os homens começaram a invocar a presença de Deus novamente. Talvez Eva esperasse que Abel e depois Sete fosse descendência que Deus havia prometido que esmagaria a cabeça da serpente. Então, provavelmente, sua família poderia ir para o Éden mais uma vez. Olha só. Esse era o que Eva imaginava. E os profetas imaginavam. Né? Ela imaginava que ele viria para substituir, mas não. Abel foi um profeta, teve a sua trajetória aqui, foi assassinado, mas surgiu outro que não substituiria o profeta. Ninguém substitui outra pessoa. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu ponto de vista. E Deus é que age nas nossas vidas. Ele está acima de tudo e de todos. Então aqui nós venhamos meditar na palavra. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque haverá um momento que nós correremos. Se nós nos distanciarmos do Senhor, nós vamos correr do norte ao sul. E não vamos encontrar mais essa palavra. Então, enquanto ela está acessível a nós, que nós venhamos estar meditando nela. Porque o Senhor, ele está acima de tudo e de todos. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Vou louvar aqui um corinho, 2 estrofes do hino aqui. Eu te louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória ao remido, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Damos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória ao remido, pois seu sangue limpa o pecado. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que você venha meditar hoje aqui nessa palavra de Caim e Abel, do seu assassinato, da mensagem que é essa reflexão sobre todo esse processo que estamos passando hoje. Cuidado com os Caim, com os Abéus que tem aí espalhado para nos tirar do foco. Nosso alvo é Cristo, a nossa salvação é Cristo. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus abençoe, compartilhe aí os meus vídeos, dê um like para que eu possa alcançar mais visualização. E não só a visualização, mas essa mensagem de salvação, ela possa ser alcançada muitas vidas, alcançar muitas vidas que estão sedentas aí de uma palavra. Essa é uma semente que ela vai estar sendo semeada a cada dia. Cada pessoa que compartilha, mais vidas serão alcançadas com essa mensagem de salvação. Que Deus nos abençoe.